Olá, gente, tudo bem? Hoje, mais uma vez, a gente vai continuar essa jornada de como criar o seu primeiro produto digital e tem sido extraordinário. E hoje a gente vai falar de como você pode criar os temas do seu curso, do seu e-book. E é muito importante a gente conhecer um pouco essa área de criação de temas, porque às vezes a gente quer criar coisas no nosso dia a dia, do que a gente vê, do que a gente acha que conhece. E aí eu quero já quebrar qualquer tipo de é, cultura que você tenha a respeito de criar ou a respeito de você pensar em ter algo, criar ou ter um texto, o que vier da sua cabeça. Então, não faça nada que venha da sua cabeça, faça algo que realmente tenha aí é, fundamento. Então, você pode até conhecer, mas o mais importante é você ter resultados. Então, se você não tem resultados, não tem como você ter a habilidade de fazer com que você faça do que você tem com resultados. Então, conhecer é uma coisa, saber é outra coisa. Então, vamos lá. A criação de temas, ela passa pelo crivo de saber construir uma identidade que seja forte para que você crie produtos digitais. E ela se baseia na jornada do cliente. Lembrando que o cliente, quando ele vai criar um, a intenção de vendas, ele começa identificando. Então, o primeiro olhar do cliente é no seu criativo. Então, o seu criativo ele precisa comunicar muito bem. E eu sempre gosto de orientar a gente criar qualquer tipo de tema baseado em uma metodologia que traz para nós embasamento sobre AIDA, que é atenção, é quando eu estou pronto para comprar e aquilo toma minha atenção. E daquela atenção eu me torno interessado para comprar o produto. E depois que eu tenho interesse, eu gero desejo. E depois do desejo, eu gero uma ação. Então, voltando um pouquinho para a neurociência, falando sobre neurociência, nós, pessoas naturais, nós temos dois tipos de ações todos os dias. A primeira é fugir das dores e a segunda é buscar desejos. E quando eu falo isso, não estou falando no sentido de segundas intenções. Eu estou falando que nós estamos sempre buscando algo que nos atrai, que a gente deseja em ter, que a gente deseja em criar, e também fugir das nossas dores, problemas financeiros, problemas matrimoniais, problemas, qualquer outro problema. Então, a jornada do cliente, ela serve sim para que a gente tenha aí uma base muito fundamentada naquilo que a gente vai criar. Então, eu vou falar de algo muito importante para vocês hoje, que é a jornada do cliente baseada no método AIDA. Então, quando você cria um produto digital, você precisa pensar na prosperidade que o cliente vai se interessar. Ou seja, o seu cliente ele vai se interessar no seu produto se você oferecer para ele uma prosperidade. O que é prosperidade? É você saber que o seu produto vai gerar nele interesse e retorno financeiro ou uma solução para ele. Então, essa é a base principal de quando você vai criar um produto digital. Então, quando a gente cria um produto digital, a gente pensa sobre, primeiro, atenção, interesse, desejo e ação. Isso tudo vai me tornar alguém que eu vou me interessar em ser próspero. E para que você possa sair do ponto A, que é a sua jornada, para o ponto B e para o ponto C, ou para o ponto até o ponto E, você vai entender que isso vai gerar uma metanoia. Metanoia é algo que a nossa mente ela começa a mudar. Quando a gente começa a mudar, a gente começa a entender que eu preciso de um plano, eu preciso resolver o problema, eu preciso ter mais controle.
Então, eu vou trazer algo que pode nos dar um norte sobre como eu vou criar um produto. Supomos que alguém primeiro tem um problema financeiro. E se a gente entende que os problemas financeiros, eu posso criar um produto sobre ah, a virada de chave na vida financeira ou o plano financeiro. Eu posso também falar isso. E quando eu torno algo o plano financeiro, eu estou dizendo que eu tenho um plano financeiro ou o plano da liberdade financeira, ou tenho a liberdade financeira. E a liberdade financeira já soluciona o problema da dívida. Então, se eu sou uma pessoa endividada, eu posso ir para o aspecto de comprar esse produto e solucionar algo em mim. E para que esse produto venha solucionar, eu preciso primeiro saber qual é o plano. Para mim chegar do ponto A ao ponto E ou do ponto E, eu preciso de um plano. Então, se eu preciso de um plano, eu vou sair do meu ponto A, que é o meu ponto de inércia, para o meu ponto E, que é o meu ponto de expectativa, o meu ponto aonde eu quero chegar. E para que eu chegue até lá, eu preciso caminhar por algumas etapas. E essas etapas, ela pode passar também pela etapa do problema. Então, quando eu resolvo os problemas, que pode ser, e aí eu crio um subgrupo. Então, se eu estou com um problema financeiro, eu posso pensar em reduzir custos, criar produtos. Então, a solução do meu problema muitas vezes não é somente eu parar de gastar. Às vezes é eu entender que eu devo aumentar a minha renda, eu devo trabalhar mais. Então, isso é uma forma de você pegar o problema e solucionar o problema e não pegar aquele problema e exterminar alguma coisa que poderia deixar você mais feliz. Então, algo de errado. Então, não quero entrar nesse contexto. E para mim chegar ao ponto C, eu preciso ter um controle. Então, eu preciso ter um reset na minha vida. Eu preciso ter um estilo de resetar o meu modo de falar, o meu modo de agir, o meu modo de pensar. E primeiro eu preciso causar em mim uma metanoia. Eu preciso mudar a minha mente. Então, para que eu passe por esta jornada do cliente, para que você possa lançar um produto digital que venha resolver a questão do problema financeiro, primeiro, o problema é renda ou o problema é dívida? Então, muitas vezes o problema não é a dívida, o problema é a renda. Quando você aumenta a sua renda, você melhora o seu poder de pagar, o seu poder de efetuar novas compras. Então, na verdade, o seu problema não é a dívida, o seu problema é o seu salário. Então, entenda que a jornada do cliente, ela vem com essa percepção de agregar valor sobre aquilo que você quer. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui uma brincadeira para que eu possa, primeiro, lançar ou criar, eu preciso saber pesquisar. Então, se eu sei pesquisar, eu sei criar. E eu quero aqui te ensinar uma plataforma que eu uso muito, que é o Google Trend, que eu uso às vezes para fazer tráfego, uso às vezes para pesquisar palavras-chave do que eu posso aí criar. E um dos insights maiores que eu tive quando eu usei o Google Trends foi onde eu posso vender criptomoedas. Eu já lancei criptomoedas e eu queria entender qual é o país que mais faz pesquisas com essa palavra-chave. E aí eu entendi que, baseado nessa pesquisa, eu poderia ser mais assertivo ao investir em tráfego pago. Então, hoje, o país hoje que mais está pesquisando agora sobre a palavra criptomoeda é Portugal. Então, vou lá em Portugal, clico. Interesse ao longo do tempo? Não, mas quais são as sub-regiões em Portugal que mais estão se pesquisando? Porto e Distrito de Lisboa. Eles estão pesquisando muito sobre a Binance, sobre ações, sobre finanças e sobre Bitcoin. Então, você, quando vai tomar uma decisão, eu poderia aí criar um tráfego que trouxesse palavras-chave como Bitcoin, ou se eu for lançar alguma coisa dentro do universo
de criptomoedas, eu posso, se eu quiser ser mais assertivo, eu poderia aí investir em Portugal e também apareceu outros países, ou os três primeiros países, Brasil também, ó, tá no número um. Um dia desses eu pesquisei e é Distrito Federal. Então, para você tomar decisões sobre palavras-chave, e aí vamos falar agora sobre produto digital no mundo. O que que está se falando agora? Talvez se eu fosse lançar um produto digital, ó, São Paulo. Então, se eu, inclusive, eu estou para fazer tráfego, eu posso investir tudo em São Paulo. O produto digital está muito forte. Sobre empresas de tecnologia, clientes, é, assuntos de clientes dentro de produtos digitais. Então, quando você vai pesquisar e lançar um produto, você precisa usar o Google Trends e tem outro também que eu gosto, que é o The Answers The Public. The Answers The Public aqui. Ele é uma plataforma mundial que você pode também tomar como base para criação dos seus produtos. Eu vou fazer a mesma pesquisa sobre produto digital para que a gente possa ter uma dimensão do que ele pode nos trazer aí como perguntas. E o legal desse aqui é que ele traz sobre as preposições. Então, se eu tenho uma palavra como, que é uma preposição sobre quando eu falo produto digital, como vender produto digital. Isso é como. As pessoas estão procurando muito como. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui algo, construir uma headline, tá? Com vocês. Vou colocar aqui o bloco de notas. Então, se a palavra como ela é algo que está extremamente acesa, eu posso incluir ela na minha headline, que é na minha frase principal na hora que eu estou construindo um produto. Então, se eu estou construindo um produto, eu vou usar ela como, certo? Então, vamos lá. Como eu gostei, tá? Construir o seu primeiro produto digital. Esse é o meu pensamento, certo? Então, como já é top. Onde, o que é produto digital? Isso eu posso colocar na minha landing page. Eu vou passar aqui outras 14 preposições sobre produto digital. Aqui ele não deixou aberta, porque como é uma plataforma paga, ele não vai nos dar um acesso total, mas ele já nos deu aqui em torno de 17 a 31 perguntas a respeito do nome produto digital. O volume de busca com 720 e custo por clique, ele tá até dando aqui, ó, 0,85 dólares. Antigamente não tinha isso. Então, o nome produto digital, hoje aí o clique tá em torno aí de 6, 7 reais o dólar, tá? Comparações, tá fechado. Antigamente a gente tinha. Então, aqui a gente consegue ter uma dimensão, quando a gente vai criar um produto digital, de qual palavras-chave a gente pode utilizar. Ele está dando o custo de CPC, que é o custo por clique, de 0,85 dólares. Ele é um produto aí que está dentro aí da média, tá? O volume de buscas, aqui ele está mostrando aqui alguns indicadores sobre, ó, o volume de busca está alto aqui, certo? Aqui é outra legenda. Aqui é uma legenda e aqui é outra legenda, para você entender o que é esse gráfico de aquecimento. Ok? Então, quando eu vou criar um produto, eu preciso pesquisar primeiro sobre o tema. E quando eu falo de tema, eu estou me levando a entender o que é uma headline e o que é uma sub-headline, certo? Eu vou usar o ChatGPT aqui para que vocês possam ter uma dimensão. Vou pedir para ele me explicar o que é uma headline. O que é uma headline? Seja agora um especialista em copywriting.
porque essa é a especialidade do copywriter, tá? Ele é um título chamativo, ele é um título que traz uma frase publicitária, ou seja, uma frase de vendas. E ela precisa ser uma frase forte que faz com que as pessoas vejam o seu anúncio e queiram clicar. Então, o primeiro momento para começar a ação do seu produto ou daquilo que você quer vender começa no seu post, começa na sua comunicação. Então, a headline, ela é a primeira frase que faz com que tome a sua atenção. Então, por que a headline ela é tão importante? Porque ela captura, olha só, captura o interesse da pessoa em 3 segundos. Isso é para que você possa vender. Então, uma headline ela precisa ter clareza, benefício, curiosidade. E eu criei uma headline que ela traz um princípio que é como construir o seu primeiro produto digital e depois e como vender em 30 dias ou menos. Então eu já resolvi como criar e como vender. Então eu preciso ser alguém que seja específico também e que gere conexões, trazendo a solução da dor e o desejo. Lembra que eu disse? O ser humano, ele, no seu mindset, ele tem 2 botões na vida. O primeiro, de fugir da dor, e o segundo, de buscar o desejo. Esse é o maior apelo emocional de qualquer ser humano. Então, eu tô aqui, ó, só validando o que eu disse no início. Então, a gente precisa entender que para criar um produto, eu preciso saber construir algo que faça sentido. Primeiro, eu preciso pesquisar. Outra coisa, não venda um produto que seja tão claro para que as pessoas saibam o que você está vendendo. Vou te dar um exemplo. É, como ganhar dinheiro com a sua voz da internet ou como ganhar dinheiro no YouTube. Existem 2 maneiras de comunicar. Você percebe que a primeira forma de comunicar se tornou melhor? Quando eu falo como ganhar dinheiro com a sua voz, isso desperta curiosidade. Então faz com que você descubra como você pode dobrar as suas vendas. Isso aqui é outra coisa, mas a headline ela faz com que você descubra, faça as pessoas descobrir como elas podem resolver o seu problema. Ela gera curiosidade e urgência, ou seja, como ganhar dinheiro com a minha voz? Se eu estou assim com urgência de ganhar dinheiro, então eu vou pelo fator da urgência, ok? Então, esse é o primeiro fator. Outro fator que é extremamente importante é saber ouvir. Quando você aprende a ouvir, você está saindo na frente. Por quê? Porque por mais que eu pesquise, os clientes ou as pessoas vão dizer aquilo que quer. Então, essa semana eu conversei com algumas pessoas que têm dificuldade de tempo, não sabe o que quer ainda lançar, mas quer. Pessoas que já sabem o que quer lançar, mas ainda estão assim no meio do caminho. Então, eu entendi que para lançar um produto eles querem que seja rápido, eles que querem gerar receita para sua vida o mais rápido possível. Então, eu como pessoa que oriento pessoas como criar produtos digitais, eu preciso ser alguém assertivo. Então, quando a gente fala de produto digital, sobre como você pode fazer com que a jornada do cliente seja assertiva, você precisa fazer com que esse cliente ele tenha uma jornada de prosperidade. Se ele não tiver a jornada da prosperidade, você vai estar tendenciando a fracassar, literalmente fracassar. Então, esse fator de como criar os temas, ele vai fazer com que as pessoas tenham uma jornada e essa jornada, e aqui eu coloquei algo mais conteúdo mais raiz, ela vai fazer com que esse cliente ele siga pelo menos aí umas 5 etapas. E aí eu coloquei aqui etapa A, B, C, D e E, mas as principais eu coloquei aqui. Ele vai para a fase do aprendizado e descoberta.
Quando você lança um produto, o seu cliente ele precisa passar por essas fases. A fase do aprendizado, a fase da descoberta do seu produto. Ele vai reconhecer o problema que ele está enfrentando, não tem como. E você vai fazer as considerações da solução do problema. Então, o seu produto, ele precisa comunicar sobre solucionar. Então, eu quero abrir aqui uma landing page que eu criei para vender mentoria. E quando eu criei, eu pensei em vender essa mentoria, mas eu precisava fazer dessa mentoria algo que viesse colocar dinheiro no bolso. E para colocar dinheiro no bolso, eu preciso criar algo que venha valer a pena para as pessoas. E para valer a pena, eu preciso criar algo com fundamento, eu preciso criar algo que tenha estrutura, eu preciso criar algo que mostre para as pessoas que eu sei solucionar problemas, que eu sei solucionar dificuldades na hora de contratar uma mentoria. Então, vamos lá. Eu uso aqui a Eduz, a Orbit Page, para criar minhas páginas. Eu vou abrir para você aqui essa página na parte de mentoria. Eu gosto muito da Eduz, da Orbit Pages, porque, inclusive, são páginas gratuitas, tá? São páginas aí que você pode ter aí 3 páginas, se eu não me engano, ou 5 páginas gratuitas, que você tem aí êxito na hora que você vai lançar o produto, porque ele já traz um. Aliás, não preciso nem vir por aqui. Deixa eu ir aqui pelo Instagram. Eu vou pesquisar aqui. Esse é um dos canais que eu uso, que agora eu estou focando nele para criar produtos digitais. Tá aqui. Vou até fechar e na outra aula de landing page eu falo mais. Vamos lá. Aqui, mentoria, múltiplos 10K. Então, aqui é algo mais técnico que você vai conseguir compreender o que é uma headline e subheadline. Isso aqui é uma headline. É bom você se atualizar e começar a andar nas novas pistas. A oportunidade de mudar o seu negócio e atingir os resultados com que sempre sonhou. E nesse apelo aqui de vendas, eu já coloco aqui algumas provas sociais. Eu falo que isso aqui é mais do que uma mentoria, porque eu trabalho modelos de negócios e vendas, processo de vendas, produtos de conteúdo. Então, eu estou mostrando para as pessoas tudo que essa mentoria vai oferecer. Então, quando eu estou desconstruindo um panorama que talvez essas pessoas fossem pessoas frustradas, que de repente, no meio do caminho, nunca tiveram êxito naquilo que compraram. Então, essa landing page, ela trabalha fases, fase um, fase 2 e fase 3. E baseado nessas fases, eu consigo apresentar para essas pessoas qual é a solução que eles terão. E não somente isso, mas aí eu tenho também, vamos lá, e-book sobre esse aqui, e-book eu lancei dentro da Amazon. É um e-book, aliás, esse aqui não está eu pensei que eu estava na Eduz aqui. Deixa eu colocar aqui na Amazon. Eu tenho 2 e-books na Amazon. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui, esse aqui. Então, esse e-book também tem uma headline: vencer o desemprego. Qual é a dor das pessoas hoje para vencer algo? Ele quer vencer o desemprego, ele não quer ficar desempregado. E aí eu tenho uma sub-headline que eu coloco chaves para conquistar um bom emprego. E de fato são. Existem chaves, ou seja, acessos, soluções, maneiras de você se comportar
ao entrar em lugares com pessoas, ou estrategicamente, como as pessoas estão despreparadas no momento onde eles precisam ter um preparo extraordinário. Então, aí eu coloco algo para fechar sobre estar desempregado não é a falta de oportunidade. Então, oportunidades, tem muitas oportunidades, o que falta é preparo. Então, por hoje é só e até a próxima aula, gente. Até logo.